Olá, professora. Eu me chamo Renata, estou cursando curso de pedagogia e vim apresentar para vocês minha proposta pedagógica que eu elaborei em cima do documentário da Educação Infantil High School, Rotina Diária. Como eu não tive oportunidade de fazer um estágio, de frequentar uma sala de aula, eu fiz em cima da segunda opção que a professora colocou, né? Então, eu observei lá, né, junto a rotina, como é que era deles, e vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre a caracterização da escola. O documentário em si, como ele foi, né, gravado, foi feito em cima da escola que é localizada num país de primeiro mundo, então muitas coisas a gente observou que tem a ver com o currículo que a gente tem no nosso Brasil, da nossa BNCC. Eles procuram trabalhar assim, bem especificado. Então, mostra que o integrar da educação básica, educação infantil, passa a ter objetivo do desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, deixando para trás um perfil assistencialista. Então, ou seja, eles procuram focar no desenvolvimento da criança no período que ele está, então, de acordo com a sua faixa etária. A necessidade do educador é muito importante, porque ele precisa trabalhar as funções, né? Principalmente do cuidar e educar da criança naquela fase que ele está. Os professores precisam elaborar e organizar conteúdos curriculares onde vão trabalhar espaço, tempo, considerando recursos disponíveis e as características particulares do seu aluno. De fato, para contribuir principalmente com o seu objetivo no ensino-aprendizagem das crianças. Como a gente está falando de uma escola, né, que é situada num país de primeiro mundo, seus aspectos sociais, econômicos e culturais é muito complexo, né? Então, a gente vê que as desigualdades sociais, os aspectos econômicos e culturais são mais estáveis, então, sem tanta dificuldade, e o grau de instrução e valorização dos processos educativos são mais consideráveis. A estrutura, né, e a organização da gestão deles é uma rotina diária, né? Lá a gente observa que é uma rotina diária que vai depender de vários fatores. Aí aqui eu destaquei, né, a faixa etária que se destina ao modelo curricular, no qual eles vão colocar o quê? Eles vão trabalhar mais na prática. Aí depende das características específicas de cada grupo de criança, a organização da instituição do trabalho e, resumindo dessa forma, a organização do tempo no espaço educacional está ligada às atividades que são propostas no seu desenvolvimento. Então, de acordo com a faixa etária, cada faixa etária tem as suas atividades. O parâmetro de organização dos grupos, o professor, né, dentro da perspectiva da High School, tem por base princípios de aprendizagem. Então, ou seja, ele defende que as crianças precisam aprender e controlar o seu conhecimento através do seu envolvimento ativo com pessoas e materiais. Então, ou seja, eles buscam bastante objetos para trabalhar, né, com exemplos no seu dia a dia. A rotina é constituída por diversos momentos, então numa sequência que deve ser simultaneamente percebível. Então, ou seja, eles vão trabalhando de uma forma mais ativa, então eles vão trabalhando objeto, procuram envolver mais as crianças, tanto na parte de organização, vão brincar, tem a parte de recolher, tem eles colocam também deveres para os alunos, então isso é muito importante, eu acho interessante, né? A organização do tempo pedagógico deles, então lá as rotinas são diárias, né? Por período integral, iniciando às 7h30 da manhã e se encerra às 17 horas da tarde. Os funcionários, então, professores,
né? E tanto os alunos eles ficam por tempo integral na escola, pois eles passam por rotinas diárias de acordo com a idade de cada criança. Então, de acordo com a sua criança, ele tem a sua rotina diária. Eles entram então às 7 da manhã, os professores, né? No caso, só os funcionários mesmo, e eles saem às 17h30, que é às 5h30 da tarde. O espaço e organização, então, lá eles possuem um espaço amplo, né? Tanto com brinquedos para dentro das salas de aula, como para fora, na parte exterior. Então, eles vão trabalhar várias áreas para estimular o desenvolvimento das crianças, pois todo o espaço da escola e seu mobiliário é adaptado para o uso infantil de acordo com a sua faixa etária. Então, de acordo com a sua idade dos alunos, tem os móveis, os brinquedos são adaptados para aquela idade. A avaliação deles, então. De acordo com a proposta pedagógica, né, então o currículo de educação numa faixa etária de 5 anos envolve fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação. Considera conceitos de interdisciplinaridade, diversidade e contextualização. Então, ou seja, as turmas elas são divididas de acordo com a sua faixa etária. Ali é onde eles vão trabalhar de acordo com a sua idade, vão ver a forma de avaliação. Uns vão fazer por forma de relatório, outro pelas atividades mais práticas. Então, ou seja, o objetivo principal é propiciar, né, que as crianças possam dialogar, se sentirem à vontade, discutir e compartilhar informações, e claro, ter uma aprendizagem bem natural. Então, o que é uma proposta curricular lá deles? A criança constrói um conhecimento através da ação sobre o ambiente à sua volta, focalizando o desenvolvimento individual e a integração das diferenças. Por isso, a formação da cidadania tem lugar de destaque no currículo desde cedo. Então, ou seja, eles colocam, vamos colocar assim, eles têm que função, eles têm, não é só brincar, eles têm que recolher também, então eles têm regras, e isso faz com que a criança, ela já cresça sabendo dos seus deveres, né? Na educação infantil, a conquista progressiva da autonomia, os cuidados com o corpo, aprendizagem, expressão de emoções, exploração do ambiente, levam a criança a perceber como parte integrante e, claro, transformador do espaço. Então, os currículos propostos na educação infantil são focados nos estudantes e aprendizados que devem adquirir de forma gradativa, havendo aumento de complexidade conforme o aprendizado, e o currículo deve ser vivo, né, conforme a necessidade de desenvolvimento. Então, ou seja, de acordo com o que a gente está estudando na disciplina, né, proposta curricular, currículo, o que eu pude observar, né, na rotina diária, a gente sabe que por ser um país de primeiro mundo, aqui no nosso país também estão procurando trabalhar da melhor forma possível, seguir a nossa BNCC, que a gente sabe que é um documento muito importante, a gente tem que levar muito em consideração, porque é o nosso grande aliado. Então, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ele é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo da aprendizagem essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas da mobilidade de educação básica. Então, ou seja, as abordagens que a gente viu no documentário, a gente observa, vê que nós também estamos tentando trabalhar aqui. A gente sabe que aqui é mais difícil, que a gente tem o problema da exclusão, da diferença, né, das classes sociais, mas as escolas estão trabalhando em cima disso para seguir, né, uma norma, um planejamento com professores profissionais bem equipados, dividido por área, bem distinta, para as crianças, para o nosso futuro ser bem melhor na educação.
Então, de acordo com os estudos realizados no currículo da educação infantil, deve ser pensado levando em consideração os conceitos de direitos de aprendizagem e os campos das experiências propostos na nossa BNCC. Implica reconhecer que o desenvolvimento e a construção dos saberes, da constituição do ser, não ocorre em momentos de compartimentos. Então, ou seja, a criança ela é um ser completo, tendo sua interação social, construção como ser humano, cuidar, principalmente o cuidar, o educar, né, que a gente observou que eles têm bastante foco, significa compreender que o espaço, o tempo que a criança vive, exige o seu esforço particular e a mediação dos adultos conforme propiciar os ambientes que estimulam. Então, ou seja, o cuidar, ele não vai além do currículo, da proposta curricular, não, da proposta pedagógica. Então, tem que ser assim, os professores têm que se dar o máximo para os nossos alunos, tem que, muitas vezes a gente sabe, vou falar um pouquinho aqui, às vezes, da nossa realidade no nosso Brasil, aqui nas nossas escolas, a gente sabe que o Brasil ele é um país com desigualdades muito grande, aonde eu tenho colegas professores que contam que muitas vezes os alunos desde pequenininho buscam ajuda com os próprios professores mesmo. Então, significa muito cuidar, o educar do professor. Então, muitas vezes o professor ele tem que ser um pai, uma mãe, uma psicóloga, um amigo, né? Então, vai muito além. Então, isso gera a necessidade do educador conhecer mais profundamente as necessidades físicas e biológicas das características das crianças que você está naquela turminha. Então, isso é muito importante. O professor precisa se envolver com as crianças, porque muitas vezes, até às vezes, eles querem mostrar alguma coisa, né, falar, mas tem o medo. Então, o planejamento, a organização das atividades são um ponto principal do trabalho pedagógico que requer atenção, pois eles refletem o compromisso em assegurar o desenvolvimento dos pequenos. Então, lá no documentário a gente pôde observar que lá eles têm um foco muito grande nisso daí, eles observam bastante, né? Então, o educador é favorável de forma intencional aonde que ele vai direcionar o desenvolvimento da criança. Então, ele tem que trazer atividades para fazer o seu desenvolvimento de acordo com a sua faixa etária de idade. Então, no planejamento e desenvolvimento, o professor deve levar em consideração o espaço que é disponibilizado, assim como o tempo, materiais, necessidades de cada aluno, né? No caso, o documentário mostra que após as crianças irem embora para casa, os professores vão iniciar o planejamento do que vai acontecer no dia seguinte. Então, ou seja, eles vão baseando nas observações das aulas anterior, né, que foi realizada com as crianças, eles vão anotando. Aí, depois eles observam as anotações e preparam as aulas no dia seguinte. Então, aonde que eles veem que estão tendo uma defasagem, está precisando focar mais naquele assunto, naquele conteúdo, eles retomam, né? Então, no documentário, eles focam muito isso, né? Então, eles revisam continuamente as atividades, os materiais, de acordo com a necessidade e o interesse de cada criança. Então, ou seja, de acordo com o que eu pude observar no documentário, permite que as crianças expressem suas intenções, colocando e refletindo o que fizeram elas durante o dia, né? Então, buscando o tempo de aprendizagem de cada criança, sendo que os professores são os mentores principais. Então, eles devem nortear as crianças no outro dia, né? Buscando, então, uma rotina com fazeres, com brincadeiras, mas que eles possam aprender também. Então, isso foi o que eu pude observar no documentário. A minha proposta curricular, em cima do que eu assisti, né, e do que a gente pode observar de uns alunos de 3 a 5 anos, a educação infantil de 0 a 3 5 anos e 11 meses proporciona à criança a observação de exploração ativa. Então, ou seja, a atitude da curiosidade leva o aluno a perceber o integrante agente transformador
do meio ambiente. Então, qual que é o principal objetivo, né? São o quê? Os esclarecimentos intermediários. Então, é a partir dos relatórios que os professores vão fazer a seleção, comentário das atividades de acordo com as crianças, aonde eles vão revelar, né, se o aluno está aprendendo, se não está aprendendo, se está assimilando, de acordo com a necessidade de cada criança e seu desenvolvimento. Então, eles vão o quê? Vão revelar de forma de relatório quais são os percursos do crescimento daquela criança. Então, quais conteúdos que eu posso trabalhar dentro dessa faixa etária da minha proposta pedagógica? São atividades lúdicas, posso trabalhar com desenho livre, contação de histórias. O desenvolvimento metodológico, então um ambiente planejado na área interna e externa para brincar de criança de acordo com sua idade, a partir da formação do vínculo efetivo com educadores e da interação com outras crianças de diferentes faixas etárias. Então, dessa forma, né, eu vou fazer o meu planejamento, vou preparar minha aula de acordo com a minha faixa etária. Ou eu também posso observar no andamento durante o dia dos meus alunos. A avaliação de aprendizagem, então, ela é um processo processual. Então, ou seja, a partir das experiências promovidas no trabalho diário de cada criança, o professor vai fazer um registro, né? Onde ele vai fazer a observação, vai fazer tipo um relatório, e esse relatório ele entrega para os seus pais a cada 6 meses, então, ou seja, semestral. O processo de avaliação na educação infantil, qual que é a importância? Então, eu acredito que a avaliação deve ser pensada a partir das ações e reações da criança no coletivo. Então, pois a criança vive de uma cultura compartilhada dos seus amiguinhos. Então, no entanto, é importante relatar, registrar não só a escrita, mas também tirar fotos, né? Mandar, fazer os grupos. A gente sabe que hoje em dia a gente tem a tecnologia para nos ajudar. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp, pode montar um grupo com os pais, aquela turminha, onde o professor pode estar mandando suas atividades, né, relatando diariamente o que os alunos estão fazendo dentro da sala. Ele será constituído de alguns tipos de registros formais e deverá contar, né, se caso o aluno tenha alguma dificuldade específica, ele precisa fazer a observação, né, do aluno, né, para os seus pais. Então, ele precisa, às vezes, comunicar, porque a gente sabe que muitas vezes é na escola que é diagnosticado algum tipo de déficit. Então, com a ajuda dos professores. A proposta de formação continuada dos professores. Cada professor, né, na formação, são realizadas em forma de pesquisa sobre o interesse e dúvida do que o professor está passando, para que ele consiga alinhar para trabalhar no seu dia a dia. O que a gente pode fazer para trabalhar com os pais e a comunidade? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande para formalizar, para trazer os pais junto da nossa escola. Isso é bem diferente do que a gente vê naquele documentário. Então, ou seja, aqui no Brasil a dificuldade dessa parte é muito grande. Então, é necessária a participação dos pais responsáveis dos alunos na elaboração e produção dos projetos da escola. Então, a gente tem que colocar a família em primeiro lugar dentro do grupo social, porque, querendo ou não, a família é onde que as crianças têm os primeiros contatos sociais, né? Então, a escola também ocupa um lugar fundamental. Então, a gente tem que trabalhar junto, escola e família, para fazer um laço bem conjunto aí. Então, o que eu posso observar, falar para você, professoras, para meus amigos que querem assistir, considerações finais, que esse trabalho tem como objetivo avaliar a proposta pedagógica, né, e o currículo para a educação infantil de uma escola situada em outro país, com os parâmetros curriculares da proposta, que é a nossa BNCC. De uma maneira geral, podemos dizer que o currículo na educação infantil e a proposta pedagógica devem andar alinhados, sobretudo com a realidade apresentada para a escola e as necessidades de aprendizagem dos alunos. Então,
seria isso que eu queria passar para vocês, a minha proposta pedagógica, do que eu observei no documentário. Que assim, a gente sabe que o documentário foi feito numa escola de primeiro mundo, né? Que tá bem longe de chegar a comparar com a nossa, mas a nossa educação também é boa. Só que a gente tem que observar o quê? Que muitas vezes a gente tem que focar muito no educar e cuidar. Então, isso a gente tem que observar muito, porque os nossos alunos brasileiros aqui, nossas crianças, muitas vezes têm muita dificuldade. Então, no aprendizagem, muitas vezes eles buscam os recursos, como na escola é o seu refúgio, né? Então, assim, era isso que eu queria passar para vocês, professora. Muito obrigada.